boa tarde. Meu nome é Paula Zogby. Hoje é 7 de abril de 2017 e esse é o programa Fundos Imobiliários. Hoje, como vocês podem ter percebido, o Arthur não pôde comparecer, ele está dando aula o dia inteiro e ele me deixou aí na incumbência de entrevistar o nosso convidado, que é o Dr. Carlos Ferrari, advogado, sócio fundador do NFA Advogados. Antes de começar a entrevista, eu queria falar um pouquinho sobre o curso do Arthur, o nosso professor, que é o Viva de Renda com Fundos Imobiliários, um curso oferecido aqui pelo Infomoney Educação. Eu vou mostrar rapidinho como fazer para chegar a ele. Pode pôr na tela aí. Entrando aqui no www.infomoney.com.br, é só vir aqui em menu, cursos. Aí aqui tem um monte de cursos, né, dos mais variados assuntos, mas descendo um pouquinho, você chega aí no curso do Arthur. Aí aqui tem mais informações, como você pode se inscrever, o conteúdo inteiro, enfim, embaixo até a gente mostra como eventualmente desistir em 7 dias. O curso é bastante bacana, ele recebe muitos elogios de todos os alunos que fazem. Eu duvido que você queira desistir, mas tem aí a opção, caso queira. Agora vamos lá, vamos conversar com o Dr. Carlos. Muito boa tarde, Carlos, seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar aí nosso convite. Obrigado a você, Paula, obrigado ao Arthur, a Infomoney, pela oportunidade e pela satisfação de estar aqui presente. Eu queria que o senhor começasse falando um pouquinho da sua trajetória, sua carreira, só para quem está assistindo aí saber quem é Carlos Ferrari. Tá ótimo, muito obrigado mais uma vez. E até falando um pouco, agradecendo o Arthur por esse espaço a respeito de fundos imobiliários, a minha história tem um pouco de lembrança dessa época do começo dos fundos imobiliários também, né? Eu tive a oportunidade de participar em 2003 da primeira oferta de cotas de fundo de investimento imobiliário que foi feito em Bolsa de Valores. Eu ainda era um advogado no começo de carreira e os fundos imobiliários estavam na sua, talvez a primeira fase. A gente pode dividir aí os fundos imobiliários em três ou quatro grandes momentos dessa indústria. Era ainda o primeiro incipiente momento. E naquela oportunidade, negociar um fundo imobiliário com mais de um ativo e se colocar esse fundo para distribuição pública em Bolsa de Valores era algo inédito, né? Os fundos estavam engatinhando ainda, vamos chamar assim, e de lá para cá eu acompanhei no dia a dia como advogado especializado nessa indústria imobiliária e no mercado de capitais, o amadurecimento não só das instruções, do mercado, da regulação, e passei aí a ser um grande entusiasta da indústria de fundos imobiliários e da melhoria que foi feito na composição, na regulação de toda a indústria, do setor jurídico, nas adaptações jurídicas necessárias para que ele possa desempenhar o papel fundamental aí de vínculo, né, de ativos de relevância na indústria imobiliária, trazer recursos e fomentar cada vez mais essa indústria. De lá para cá, muita coisa mudou, né? Um espaço como esse aqui da Infomoney, que semanalmente cuida e divulga e trata a respeito de fundos imobiliários, já mais do que tudo um exemplo de quanto essa indústria cresceu e quanto mudou, e nem tem tanto tempo assim, né? De 2003 para cá não é tanto tempo, mas é tempo suficiente para a indústria amadurecer, ganhar espaço, e a regulação, que ainda é a mesma, a legislação é a mesma inicialmente colocada, a proposta lá até mais antiga do que de 93, né? A 8666, 668, e de lá para cá a regulação da CVM é que foi tratando de conduzir os avanços e as modificações para o mercado. Né? E aí, sempre presente no lado acadêmico, me aprofundando em especialização, pós-graduação, mestrado voltado para essa indústria do mercado de capitais, trabalhando, né, há 22 anos, né, como advogado nessa seara jurídica e participando aí de diversos
momentos dessa indústria, ativamente assessorando diversos clientes nessa atividade de IPOs de fundos imobiliários, na aquisição de ativos imobiliários para os fundos imobiliários, numa fase mais recente ainda, por meio da securitização dos recebíveis, os fundos de papel, né, os fundos de incorporação, enfim, os diversos segmentos de fundo. Tenho participado ativamente desses trabalhos. A minha primeira pergunta, Ferrari, é justamente sobre regulamentação. A gente sabe que é uma parte que está em constante evolução, né, a partir de 93, e a última foi a instrução de 2015 da CVM, a ICVM 571, que trouxe diversas mudanças aí. Que mudanças foram essas? Elas foram significativas? E, na opinião do senhor, ela já está adequada, essa regulamentação, ou ela tem o que melhorar ainda? É bem interessante colocar essa visão da instrução e a pergunta se ela já atendeu aí aos anseios do mercado e se tem alguma coisa pela frente. Fazendo um rápido retrospecto do que aconteceu nessa indústria, desde lá de 93, a gente passou pela 205, 206, as instruções que cuidavam, né, da regulamentação, e naquela época apenas direitos reais sobre bens imóveis é que podiam integrar as carteiras dos fundos imobiliários. O primeiro fundo imobiliário que se teve foi lá desenvolvido por uma empresa de engenharia, a RIT Engenharia, que construiu ali um edifício, captou recursos para desenvolver um edifício para um monousuário, né, ali no bairro da Barra Funda, Perdiz, ali próximo do West Plaza, aqui em São Paulo. E isso levou, desde a captação até a colocação a construção do prédio, entrega do ativo, locação e desenvolvimento. Foi uma estrutura bastante dinâmica, vamos chamar assim, mas eficiente, né, de ponto de vista de captação de recursos e financiamento daquele modelo de negócio. Mas é o que se podia fazer com os fundos, ele podia comprar e vender e alugar. Eram figuras jurídicas tradicionais e pontuais que o fundo imobiliário podia desenvolver. Ele nasceu assim, seguiu bastante adiante com esse modelo. Já se viu naquela época ainda a capacidade, a forma de colocar ativos financeiros de shopping center, por exemplo. É um monoativo, mas ali dentro tem uma dinâmica de vários lojistas e vários usuários de forma indireta daquele ativo. Os fundos com mais de um ativo, então ainda estava dentro da mesma regulamentação, mas o menos frequente naquele primeiro momento. Então o Europark foi esse fundo que eu fiz referência inicialmente. Ele já nascia com mais de um ativo, então tinham 3, 4, 5 sites ali vinculados ao mesmo fundo imobiliário. E aí a instrução, que em seguida a 472, que veio reformar a 205, passou a permitir que o fundo tivesse dentro dele um número diferente, uma característica diferente de ativos, não só os direitos reais sobre bens imóveis, mas uma variedade muito maior do que essa, né? E pudesse, portanto, fazer dentro do fundo atividades também com uma elasticidade maior do que a simples compra e venda e locação. Então, os fundos passaram a ser mais ativos, efetivamente, e esse é o nome que a indústria até, os fundos passaram a ter uma atividade de gestão mais presente, a velocidade, o crescimento dessa indústria, e exemplo claro disso é o próprio BC Fund, que tem ali dentro dele uma série de atividades envolvidas por meio de aquisição de imóveis de diferentes qualidades e realização de compras, até por meio da compra de outros fundos e assim por diante. O BC Fund foi o primeiro no Brasil? O BC Fund, na verdade, é um fundo, não foi o primeiro fundo imobiliário, mas é um fundo que teve dentro dele um modelo de negócio importante. Ele trouxe um capital inicialmente restrito ali para investidores institucionais, estrangeiros até, e depois ele ganhou o mercado por meio de uma oferta secundária, né? Então é um fundo que nasceu para um grupo restrito de investidores e depois disso ganhou escala e ganhou projeção depois que os ativos ali escolhidos, inicialmente determinados, tivessem ali um pouco mais de maturidade e desenvolvimento
naquele segmento. Mas é um exemplo de fundo que tem uma gestão, né, muito mais ativa e dinâmica do que aquele fundo tradicional, inicialmente projetado para ser dono de um único imóvel. Então ele já tem dentro dele uma pluralidade, nem sei quantos ativos hoje deve ter o BC Fund, mas é um número enorme de ativos ali dentro. Essa instrução 472 não só inicialmente trouxe novas modalidades de ativo, mas ainda existiam ali questões, justamente por essa modificação primeira, vamos chamar assim, da indústria, de compor outros ativos, passou-se a se enfrentar uma série de outros desafios que tentou se solucionar por meio da 571. Ela traz, por exemplo, uma questão importante, que é tentar regulamentar o conflito de interesses de maneira clara, você deixar ali regras pontuais para que se faça o aumento de capital do fundo de uma rapidez, uma dinâmica um pouco mais ágil do que se tinha inicialmente. O próprio registro para a constituição do fundo passar a ser realizada de forma automática e criar no modelo de registro do fundo imobiliário as mesmas regras que se tem muitas vezes nos outros modelos de fundo ou tipos de fundo que a CVM já regulamenta, né? Então está se aproximando cada vez mais de uma uniformização dessa indústria, criando um modelo de fundos conhecido, já praticado há longo tempo aí, que é o mais comum, né, que se tem, que são os fundos hoje da 555, antiga 409. São os fundos que têm lá uma facilidade, uma mecânica mais conhecida, não só de quem trabalha no ponto de vista jurídico, de constituição, regulação, mas das pessoas que trabalham na comercialização desses fundos, na venda e captação de recursos e sem dúvida nenhuma, para quem faz os investimentos, né? Esse é e a 571, ela marca aí esse momento da indústria que já se tinha um crescimento bastante grande da atividade pós, vamos dizer assim, um crescimento do público principal, que são pessoas físicas. A gente tem um crescimento aí histórico dos 100 mil CPFs de investidores em bolsa para aquisição de cotas de fundos de investimento imobiliário. Isso se deu lá em 2013 e a 571 veio pouco depois de 2015, identificando uma demanda grande desses investidores em questionar, participar, e criou ali o assento, né, a participação, a regulamentação, de uma certa forma, da figura do representante de cotistas. Passou a identificar ali essa posição como algo importante, dada aí a participação que se tem de investidores diretamente nos ativos que eles possuem, né? Então, além de ser um cotista daquele investimento, ele quer ter um pouco de ingerência, participação, conhecimento, detalhe, e hoje é o que a CVM tenta, e aí eu passando até para uma questão do que vai acontecer daqui para frente, é deixar cada vez mais uniforme as informações que se tem na divulgação de relatórios, informes de periódicos que os fundos colocam à disponibilidade da CVM e dos investidores, do mercado, para que isso seja realizado não por um ou outro fundo, né? De novo, um exemplo importante, o BC Fund tem lá uma página cheia de conteúdo, claro, atual, e tem fundos talvez que não tenham essa facilidade ou identidade com todo esse arcabouço de informação que se tem para demonstrar o dia a dia dos fundos para o mercado. Então a CVM está se debruçando nessa uniformização ainda, né? Ela passa aí por uma construção de até um sistema, um software específico e pontual para que as informações sejam mais dinâmicas também, né, do ponto de vista de distribuição dessas informações na rede, e controle dessas informações, sem dúvida nenhuma, e análise dos próprios regulamentos dos fundos, pontualmente, individualmente, para que a redação tenha ali uma certa identidade entre um fundo e outro e fique claro ali qual é o propósito principal, preponderante daquele ou outro fundo, para que isso seja motivo de
fortalecimento e crescimento dessa indústria de forma mais didática e mais sólida, né, de certa maneira. Então a gente pode esperar umas mudanças aí. Olha, sem prejuízo da alteração da norma, da instrução, isso a CVM ela faz a cada 2 anos, 3, ela depende do momento de mercado, ela às vezes aproveita a ausência de grandes volumes de negociação para poder regular. Isso é uma estratégia até segura, porque você não tem, se a regulação foi mais restritiva ou menos restritiva, se o mercado aceitou aquela regulação de uma forma específica, se o mercado não é tão pujante naquele momento, essa regulação ela não vai atrapalhar ou, né, contribuir, vamos dizer assim, ter uma ingerência, uma interferência naquela indústria naquele momento. Então ela aproveita de um cenário menos aquecido para regulamentar, ouvir o mercado, fazer as audiências públicas, saber como é que é o comportamento dessa ou daquela situação. E exemplo claro disso é até a redução dos quórums de deliberação que se teve recentemente, por meio da 571, para que você pudesse aprovar matérias como de conflito, alteração de regulamento, remuneração, né, da taxa, da base de cálculo para remuneração da taxa de administração. Essas questões todas vieram em cima de feedback do próprio mercado, da análise que a CVM fez em cima das preocupações pontuais que ela acabou recebendo. Ela é o grande concentrador aí de demandas, de questões pontuais, tanto dos administradores quanto do lado dos investidores que vão ali questionar um ponto ou outro. Né? E uma questão interessante é que esse quórum reduzido, de certa maneira, para os fundos pulverizados, é o que a gente está falando aqui, basicamente a respeito de fundos pulverizados, que tem ali um número maior de cotistas, pode não ser suficiente para uma deliberação. Né? Você tem exemplos claros que se faz a convocação, a divulgação do edital de maneira correta e pontual, instruído ali com as informações e a proposta do administrador de maneira correta, mas você não obtém o quórum presente na Assembleia. É até curioso que, historicamente, as assembleias de fundo imobiliário sempre foi um desafio da indústria, desde lá de trás, para que as aprovações acontecessem, porque o cotista participasse e contribuísse ali com o voto, com uma indicação da sua participação. Só que nem sempre é possível. Às vezes tem gestores que conseguem, administradores que conseguem manter contato com os cotistas via telefone, ter uma participação mais direta em convocar, esclarecer, em fazer com que o cotista tenha realmente contato com o fundo, mas isso não é uma realidade, né, simples. Né? Existe uma dificuldade inerente aí a esse modelo de negócio e talvez o que a gente vai identificar e passar dos prazos de adaptação até de regulamentos de forma compulsória e regulamentos que têm ali uma necessidade de adaptação, porque a regra exige uma consulta aos cotistas. Eu não posso simplesmente, eu administrador, alterar, né, em alguns cenários o regulamento por conta da nova instrução, sem consultar diretamente os próprios cotistas para que eu faça isso. E não havendo quórum para essa deliberação, começa um desafio de, poxa, aí na segunda convocação, na terceira convocação, se eu faço uma segunda chamada para poder deliberar a respeito, esse quórum se mantém, eu não consigo reduzir esse quórum, aí começa a identidade com outras normas da CVM, o próprio norma de fundo de participação, os FIPs, onde você pode, em cima da convocação, deliberar aquele ponto por maioria dos presentes. Então, se você veio, você participou, vai ter o voto, o quórum vai ser apurado. Se não tem gente ali suficiente, mas tem para atingir o quórum, mas tem interesse suficiente para a votação, você pode reduzir e fazer a colocação da matéria sem nenhum problema. Então, talvez isso seja objeto, num primeiro momento, de ofício circular, decisão do colegiado, passa por uma aprovação indireta da CVM para o mercado, pontual muitas vezes para um ou outro fundo, e ela já sinaliza que autoriza isso acontecer, porque não dá para o fundo ficar sem
se ajustar, de certa maneira, sem conduzir os seus negócios, sem aprovar as contas ali. Existem matérias que ele precisa, né, de forma muito clara, da aprovação, da deliberação dos cotistas. Então, num primeiro momento, a CVM pode se manifestar e colocar os assuntos de maneira não regulada em nova instrução, mas ato seguinte, assim que for possível, me parece que esse e entre outras questões pontuais já seriam objeto e matéria suficiente para que haja uma nova alteração na instrução para que venha esses assuntos para dentro da 472 também. Né? Um outro tema que a gente identifica que acaba ficando de fora desse ou daquele modelo de negócio que está ou não está na instrução de maneira expressa é a própria aprovação de fiança. Muitas vezes um fundo imobiliário hoje ele pode se debruçar na indústria diretamente da incorporação imobiliária, né? Os fundos de desenvolvimento. A gente são fundos menos populares ou numerosos, mas já existem alguns no mercado, e isso fica cada vez mais dinâmico se você puder, por exemplo, dar uma fiança para que a empresa ali investida, se for uma SPE no caso, ratifique junto ao banco que financia, que tem um plano empresário, que é um modelo típico para desenvolvimento do setor da construção, possa dar as garantias e fazer o fomento daquele produto de maneira normal, né? E os cotistas não é que estarão desavisados, não, é um modelo para investidor qualificado, para investidor pontual, em que ele ratifica a estrutura, que ele sabe que a fiança é dada, que ele vai ter que continuar aportando recursos para cumprir aquela fiança, mas é um modelo plenamente possível, né? E hoje apenas para os fundos de participação e não para os fundos de imobiliário. Então, pode ser que no futuro próximo isso também venha para dentro de uma nova instrução e passe a incorporar uma nova etapa aí dos fundos imobiliários. Entendi. Legal. Agora, mudando um pouquinho de assunto, do ponto de vista de quem é investidor do mercado imobiliário em busca de financiamento, como saber quando que é vantajoso estruturar um novo fundo imobiliário, né? Dados todos os custos envolvidos aí, qual que é o valor mínimo de patrimônio de um novo fundo imobiliário? Perfeito. Essa análise, né, é muito importante na medida que o fundo imobiliário ele tem dentro dele essa natureza de captação de recursos, né? Eu preciso de um fundo imobiliário quando você precisa da captação de recursos para o empreendimento. Assim. Então, a primeira análise, acho que a primeira motivação que se teria é a verificação de captação de recursos e distribuição dessas cotas. Não precisa ser uma distribuição enorme, o IPO, contratação de todo o pool de corretoras para oferta em bolsa, num primeiro momento. Pode ser uma oferta restrita, né, uma colocação com esforços restritos, e isso reduz bastante o custo, né, da oferta pública, captação de recursos, para a própria constituição do fundo. Então, o número, né, do patrimônio líquido versus o custo-benefício para que eu constitua um fundo vai muito em razão do grupo ali de prestadores de serviços que você vai ter envolvido. Então, tem um custo fixo, mínimo até, e ele pode ser variável por conta da valorização do fundo, ele pode estar vinculado, inclusive, ao crescimento desse patrimônio ou da variação das cotas, mas eu tenho um custo mínimo, vamos chamar assim, que pode ser um mínimo fixo para pagar, né? Aquela estrutura de custodiante, liquidante, banco mandatário, estruturador, administrador, principalmente, e a auditoria e as taxas ali envolvidas. Então, o que se vê na prática no mercado, esse número já foi maior até no passado. Acho que os fundos tinham um valor médio de 30 milhões de reais de patrimônio. Hoje você identifica fundos de 10 milhões, né, e já tem ali um racional importante para que comece um fundo. Tem fundos com valores menores ainda do que isso, pode até existir na medida que o fundo vai fazer uma securitização, então ele capta ofertas de 1, 2 milhões de reais envolvidos apenas
no pagamento de custos pontuais da oferta, mas todo outro recurso vai vir de um desenvolvimento, uma antecipação de fluxo de recebíveis que ele possa, no futuro, passar a ser titular. Então, assim, ele renuncia a uma parte de renda, o custo de constituição dele é pago por meio de uma oferta, e ele consegue se sustentar num primeiro momento com valores mais baixos do que isso. Mas, de maneira geral, o fundo que busca a captação, ele tem ali um custo mínimo para nascer em torno aí de 10 milhões de reais. Mas é muito, muito pontual e é uma questão comercial do grupo ali envolvido, da sinergia existente entre as partes aí para vincular ao administrador, o relacionamento que se tem entre esse investidor imobiliário e a própria instituição administradora do fundo, e a percepção de que aquilo é um começo de um negócio que pode ser muito mais vantajoso e já está encadeando ali próximos passos importantes para que ele nasça com mais rapidez, né? E o fundo, claro, ele pode ser usado também para agregar, concentrar um patrimônio, né, de famílias, de grupos familiares, de grupos societários, muitas vezes. A gente identifica exemplos nos Estados Unidos até com mais facilidade, empresas que se tornaram fundos imobiliários. Então tem uma empresa patrimonial, empresa titular de uma série de ativos imobiliários, muitas vezes ativos não tão óbvios como antenas, torres de celular, esse tipo de coisa. Essas empresas elas se transformam em REITs lá nos Estados Unidos, e no Brasil isso pode acontecer. Ainda não identificou a empresa que naturalmente migrou todos os seus ativos para dentro de um fundo, dado aí as limitações que se tem ainda no ponto de vista regulatório ou tributário do custo envolvido nessa transformação. Lá você não muda o tipo, na natureza jurídica, então você é uma empresa e passa a ser um REIT, você continua sendo uma empresa, né? O REIT tem essa natureza jurídica igual, e no Brasil você tem que mudar a sua natureza jurídica, isso passa por um desafio tributário, um desafio regulatório que ainda é um caminho, e já existem algumas empresas que fazem parte do movimento de desimobilização, que usam o fundo imobiliário como estrutura patrimonial e acabam tendo vantagens ali em cima dessa estrutura sem nenhum tipo de prejuízo, mas a estrutura, o valor e a razão principal de se montar um fundo fica aí pela captação, né, do recurso e a dinâmica aí que se tem por essa estrutura. Entendi. Esse é um ponto-chave aí para a gente identificar vantagens e desvantagens do uso dessa ferramenta como captação de recursos, como fonte de financiamento para um determinado empreendimento. Né? Certo. Bom, gente, agora a gente vai fazer uma pequena pausa aí de 1 minutinho, só para a gente se ajeitar aqui, e depois a gente volta com mais algumas perguntas para o Carlos. Até já.